bom dia a todos, que a gente tenha um dia produtivo, um dia bom, né? O nosso diálogo hoje, o nosso papo, vai ser sobre o retorno, né, das aulas presenciais e como a gente lidar com o nosso filho em relação a gente permitir que ele vá à escola, que ele participe das aulas numa forma presencial ou ele continue de uma forma remota participando das aulas. É uma decisão que os pais vão ter que ter, já estão até dialogando com os próprios filhos e já temos já algumas falas, algumas preocupações em relação a isso, porque a criança, seu filho, ele vê os coleguinhas lá, né? E ele precisa entender todo esse processo. Hoje eu recebi uma fala de uma mãe me pedindo uma orientação sobre isso. Ela me perguntou como é que deveria proceder, que dica ou que fala de repente eu poderia lhe fornecer para que ela pudesse lidar com isso, porque ela decidiu não mandar o filho para a escola por questões de segurança, que é o que a gente tem com essa preocupação das aulas, o retorno das aulas presenciais, porque aula à distância é uma opção também. Fizemos isso em 2020 e agora em 2021 tem essa possibilidade do retorno presencial dessas aulas e é uma coisa que angustia. É muito difícil a gente ter essas respostas. O que nós estamos vivendo, o que nós estamos vivenciando em relação à pandemia está fazendo a gente repensar muitos comportamentos e tomar decisões que nós não temos uma base, uma literatura ou algo que nos ajude a perceber, essa é a melhor forma ou aquela é a melhor forma. Para que a gente tenha uma ideia, os países, né, os outros países também se mostram nesse ensaio de retorna, retroage, para a forma remota. Por quê? Porque nós não temos ainda as certezas de que esse ou aquele procedimento é o ideal. Mas nós precisamos tomar uma decisão, já temos que tomar essa decisão em relação aos nossos filhos, a retornarem para as escolas de forma presencial. Aí eu pensei bastante e dialoguei e falei o seguinte: os nossos filhos, eles estão vivenciando conjuntamente com a família, né? Tudo que tem aí. Se forem menores, se forem crianças ainda, esse entendimento fica muitas vezes confuso, mas consegue entender que tem algo acontecendo e que quando os pais têm a oportunidade de estar dialogando, colocando para esse filho o que está acontecendo, ele começa a ter ideias um pouco mais amplas do contexto. Então é importante dialogar com o seu filho, para que ele possa entender os prós e os contras de um retorno às aulas presenciais. A decisão cabe a vocês, pais, no sentido de protegê-los. Cada um tem a sua realidade. Realmente é muito incerto tudo. E conversar com eles vai fazê-los entender o porquê da sua decisão. Essa mãe me colocou que a escola divulga imagens dos colegas lá na escola, o grupo lá, né, já na escola, e quando o filho vê essa imagem, ele chora.
Por quê? Essa sensação dele está fora, está excluído do grupo. Essa ideia de pertencimento é muito importante para eles. Uma coisa que eu vou colocar aqui de base para todo esse processo que os nossos alunos estão vivenciando é o seguinte: é importante criar uma rotina na casa, em sua casa, na casa desse aluno, em que ele vai ter o horário para estudar, para dar o feedback a esses estudos, as leituras, o que o professor está solicitando. Porque quando se cria essa rotina do aprendizado escolar, para essa criança, para esse aluno, para esse adolescente, para essa pessoa, há uma prospecção. Na cabeça se cria uma ideia há uma projeção. As coisas estão caminhando. Se isso não for criado, a cabeça fica vagando, a mente fica vagando, não tem uma ideia. Ué, mas aí eu tô estudando ainda, eu tô dando continuidade aos meus estudos, tudo parou. O regramento desse horário não é só para comportamento, muitas vezes, de ele estar em casa, ficar em casa. É para que ele crie em sua mente essa ideia de que existe um amanhã, existe um propósito. Que isso que estamos vivendo é uma situação diferente, mas que não quer dizer que tudo se acabou. Essa ideia de continuidade, ela só está na mente daquele que cria esse momento, essa marcação no tempo de que está estudando para dar passos a mais. Se não for criado, se perde e fica confuso na cabeça desse aluno, desse aprendente, dessa criança. Então, imagine, tem criança que estava iniciando, né? Aquela parte, aquele momento de ambientação, iniciando na escola, com os coleguinhas, está em casa. Mas nós podemos dar essa ideia dessa forma. Precisa ser criado. Cria um plannerzinho lá, botem uma agenda, um papel colado, horário, defina um horário, sente com ele. Qual o melhor horário que você... Se a criança tinha o hábito de estudar de manhã, o ideal é que respeite os mesmos horários de antes. Fica mais fácil distribuir as disciplinas, os horários que os professores estão para dar esse suporte. Só não pode ficar a esmo, tudo assim, sem ter essa marcação no tempo, porque aí a mente entende que está tudo perdido, tudo solto. Não, pode ser. Eu conversando hoje com essa mãe, eu falei para ela: converse com seu filho, dialogue com ele, coloque para ele o porquê da decisão dele não estar indo agora à escola, por questões de segurança, por isso, aquilo ou aquilo outro, porque cada realidade é uma, e é importante você citar a sua realidade, em que você vive, na sua casa, com as pessoas, porque muitas vezes a gente tem uma convivência com o outro no dia a dia, e a gente acha que não precisa ser colocado em palavras, ser representado com palavras. Precisa sim, muitas coisas precisam, ainda mais nesse momento que vivemos de coisas e situações tão diferentes. Nunca se precisou tanto registrar nas palavras para um entendimento. Creio que esse seja um passo bom. Eu dei um exemplo de meus filhos. Meus filhos, eles têm uma diferença de idade de 1 ano e meio. Estudavam em escola particular. E escola particular é sempre bem puxado, né? Para a gente pagar, para a gente manter. 2, então, fica mais difícil. E vinha uma relação de material de início de ano que definia o caderno que tinha que comprar. Era caderno de capa dura. Caderno de capa dura, antigamente o nome era assim, né? É um caderno caro.
Pô, imagina cadernos para os dois. Tinha uma agenda que a gente tinha que adquirir, que era a agenda produzida pela própria escola também. Era todo um processo, na verdade, que para dois ficava muito caro para mim. Aí eu e o pai sentamos e resolvemos conversar com ele. Nós falamos assim, olha, nós não vamos comprar a agenda da própria escola, né? O caderno de capa dura, assim, 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 a gente vai encapar, tinha que ser a cor que eles pediam, aquela coisa toda. Conversamos com eles e explicamos que o dinheiro que iria sobrar nos gastos desse material, porque ficava difícil a gente manter, nós poderíamos comprar outras coisas, passear, muitas vezes comprar um presente para eles. Aí eles gostaram da ideia. Ele falou, não, tudo bem, tranquilo. Por que eu conversei com eles? Eu conversei para que eles pudessem entender uma decisão que estávamos tomando. Fui à escola, conversei com a escola antes, né? E conversei com ela e falei, olha, a gente está tendo essa dificuldade, assim, assim, assim. A diretora muito, uma pessoa de um olhar, uma pessoa visionária, conversou comigo, falou assim, não, tudo bem, a gente entende, mas ela fez uma pergunta espetacular. Mas os seus filhos, eles não vão se sentir excluídos do grupo por estar com um material diferenciado? Eu falei assim, não, porque a gente já conversou com eles e a gente acordou que iríamos fazer assim e eles acharam legal. Ela falou assim, se é assim, então a gente fica acordado. Observaram? O que nós fizemos? Nós conversamos e colocamos e explicamos para eles o porquê que estariam diferentes, porque a ideia de pertencimento, a ideia de grupo é muito importante para o ser humano. Então, dialogue com os seus filhos, conversem com eles, independente da idade, né? Converse com eles, expliquem, coloquem as razões do sim e do não e o porquê que os pais estão tomando a decisão, porque cabe a eles, tem alguém melhor para poder entender e colocar nesse momento quem está com a preocupação de estar encaminhando essas aulas, esse aprendizado, são os pais em casa, são os responsáveis por esses alunos, não é verdade? A decisão de vocês, conversem com eles para que eles possam estar bem. Eu achei importante ter esse diálogo para a gente poder entender o outro lado. A gente está falando muito do professor, escola. O aluno está se pronunciando, ele está colocando o que está acontecendo com ele, não é isso? Então, a mãe hoje conversou comigo, achei uma fala assim interessante de colocar, porque às vezes são alguns detalhes, algumas situações que a gente não ouve muito falar, ou que a gente não está atento. Temos um aluno aí, tá? Outra coisa que eu coloquei, seria interessante também, já que a escola põe imagens, né, desses alunos lá na própria escola, no métier, já lá produzindo em aula presencial, a gente pode colocar também e destacando os alunos que estão na aula remota e que estão fazendo as atividades. Por exemplo, eu conheço uma escola que eu tive a oportunidade de acompanhar, que ele põe lá o ranking, né? Os alunos que concluíram a atividade, os alunos que entraram lá na plataforma, que participaram das aulas síncronas com os professores. Olha só, quer dizer, a escola pode... Por quê? Nós temos esse olhar do aluno, né? Ele está se sentindo assim, dividido. E nesse caso ele está se sentindo excluído. Um forte abraço e quando a gente tiver um outro momento, mais um diálogo.